Olá pessoal, como vamos? Pontualmente 18h30, estamos nós aqui começando de novo mais um Era Uma Vez, a sequência do Era Uma Vez da semana passada. Seguimos na saga dos livros de culinária. Enquanto a turma vai entrando, eu estou fixando aqui a nossa live, estou ajeitando os parâmetros dela e vou contando para vocês o que estamos fazendo. Esse aqui é o Era Uma Vez, o lugar de contação de história para adultos, e a gente conta histórias e fatos interessantes da culinária e da gastronomia para vocês. Toda quarta-feira, às 18h30, estamos juntos aqui. Quarta passada começamos a história dos livros de culinária na humanidade, fomos até o século XVI e hoje vamos do século XVII ao século XXI. Assim que terminarmos a nossa live, estarei postando nas mídias ingredientes e utensílios para que vocês possam se preparar para o Nós na Cozinha no domingo. Nós na Cozinha esse que está fazendo uma série de especiais para as festas de Natal, festa de Hanukkah e festas de Ano Novo. O domingo passado fizemos um tender caramelizado com abacaxi e neste domingo faremos um franguinho Jingle Bell. Olha só que coisa interessante. Para essa época de quarentena, acabaram-se as mesas gigantes, acabaram-se as aves de 5, 6, 7, 8 quilos. Nós temos que repensar esse jantar e nós vamos repensá-lo fazendo um galetinho Jingle Bells com um segredo incrível que eu vou contar para vocês de como deixar a pele do galeto mais crocante, ok? Então é assim que vamos. Elegância à mesa chegando, Vanessa chegando, Nilo chegando, muito bem-vindos, muito prazer em tê-los aqui, que legal. Olha, bastante gente aparecida, a Lúcia chegando, Vamiro, um prazer. Sussu, bem-vinda, um prazer tê-los aqui. Vocês vão me ajudando, usando o aviãozinho aí embaixo para chamar os nossos amigos. Ô, Luísa e Deu, muito bem-vindos, um prazer. Priscila, minha mestra, muito prazer em tê-la aqui. Que bom ver todo mundo por aqui. E aí já temos um quórumzinho que nos permite começar. Como eu falava, paramos no século XVII. Se vocês não viram ou quiserem rever, www.brenolerner.com.br. Vão entrar no meu portal, lá tem todas as lives gravadas, seja do Era Uma Vez, seja do Nós da Cozinha, inclusive a última, é claro, o podcast, o blog, onde eu publico as receitas que eu comento com vocês aqui. Hoje, terminando a nossa conversa, eu estou publicando lá no blog as receitinhas que a gente vai comentar aqui. Assim vocês podem tê-las. Feg, um prazer tê-la aqui. E vamos, olha, eu só quero mostrar para vocês, olha o que eu tenho de coisa para mostrar para vocês hoje. É coisa que não acaba mais, gente. Então, vamos dar um pau nisso aqui. O ano é 1680, século XVII. É publicado em Portugal aquele livro que é conhecido como texto fundamental da cozinha portuguesa. Na verdade, muita gente considera o primeiro livro. A gente viu que o primeiro livro era o da infanta Dona Maria, vimos isso na live passada. Mas a arte de cozinha de Domingos Rodrigues, dividida em 3 partes, é considerado o fundamento da cozinha portuguesa. Mauro, como vai? Bem-vindo.
Manuel Rodrigues foi um chefe, eu vou explicar para ele já já, eu vou explicar quem ele foi e vou contar a história do livro. Na época reinava em Portugal Dom Pedro II, que tinha anulado seu casamento, e casou-se com uma cunhada, Dona Maria de Saboia, filha do Duque de Nemir, em Paris. Na sua mudança para Lisboa, ela veio com uma comitiva de mais de 100 pessoas, entre elas chefes. A nova rainha era uma fã de gastronomia e Domingos Rodrigues foi seu cozinheiro até ela morrer 3 anos após a publicação do livro dele. Nós estamos falando, Boteco do Judeu entrou, fala meu amigo, que prazer em te ver aqui. Nós estamos falando de uma época que os livros precisavam do imprimatur da igreja, lembram disso? Eu quero ler o comentário que o censor fez antes de dar o imprimatur. Ambos os livros deste arte de cozinha vi e reli. Confesso que senti muito que ocorressem em Portugal, pelo prejuízo que redunda à República e ainda ao serviço de Deus pelo incentivo à gula. Como esta arte já passou a ofício e o haja em todas as casas nobres de Portugal, razão há de publicá-lo. O autor é grande oficial, tem aprovação do Santo Ofício e o livro não tem menos doutrina que outros já publicados, com o que será mais fácil aprenderem os principiantes. Assim, autorizo a imprimir. E lá se foi o livrinho do nosso querido Domingos Rodrigues para a prensa. O livro tem 79 receitas de cabrito e carneiro, 99 de aves, 45 de vaca, 25 de porco, 66 de peixe e, como grande novidade para a época, 48 de vegetais. A gente está numa época em que, Jair, bem-vindo, em que está se rompendo com a cozinha medieval e entrando na era da moderna cozinha. Daí aparecerem 48 vegetais. Mas ainda tem o peso da cozinha medieval. 129 receitas de caça. Esse livro causou uma enorme confusão entre estudiosos por causa dessas receitas de túberas. Túberas de outro modo, segunda vez, túbera de outro modo, terceira, túberas de outro modo, e aí passa para a língua de carneiro. O pessoal disse, não é possível, a batata chegou em 1600 e pouco e ele já tinha receitas de batata. Foi aí que todo mundo, lendo atentamente as receitas, descobriu que túberas não são batatas. Túberas são as bolas do saco dos animais. Aqui, no caso, ele está falando de túberas de carneiro, né? As bolas feitas aqui, fritas as túberas entalhadinhas e albardadas com ovos, com pimenta e limão por cima, mandem-se às mesas. Então, na verdade, eram receitas de gônadas. Eu quero mostrar uma outra receita desse livro, porque nós vamos daqui a pouco falar dela novamente. Eu peço a atenção de vocês para essa receita aqui. Mãos de porco de judeu. Depois de cozidas as mãos de porco, frias e albardadas, pondo-se nos pratinhos, se mandarão às mesas. É uma receita de pé de porco, no fundo cozido, né, que eles chamam de mão de porco, e pernosticamente chamam de judeu, porque os judeus são proibidos de comer porco. Mas eu quero, guardem essa receita, que nós vamos falar dela daqui um pouquinho, tá? Ela é muito interessante. Vou voltar para mim, que sou mais bonito que o livro, e nós seguimos. 100 anos depois, em 1780, sai um outro livro em Portugal, esse de um cozinheiro chamado Lucas Rigaud. Eu vou contar um pouco.
Dona Maria I, que nós brasileiros chamamos de a louca, mãe de Dom João VI, mas os portugueses a chamam de a piedosa, porque antes dela ter um desequilíbrio mental, ela teve 3 perdas sucessivas em um ano. Perdeu o marido, 2 filhos e um sobrinho. E aí pirou e chegou aqui no Brasil pirada, como a gente sabe disso. Mas antes disso, ela mantinha uma corte super refinada, super faustosa, trazia chefes da França, e por isso, em 1744, ela chamou um discípulo de Carême, Carême, o cozinheiro dos reis e o rei dos cozinheiros, nós vamos falar dele hoje, né, para vir cozinhar em Portugal. Esse discípulo era um cara viajado por todo o mundo, foi chefe em diversas casas nobres da Europa e, inclusive, já tinha estado no Brasil. Quando veio o primeiro vice-rei do Brasil na nova capital, que era o Rio de Janeiro, quando ela mudou de Salvador para o Rio, né, ele trouxe o Lucas Rigaud com ele. O Lucas Rigaud conheceu um monte de ingredientes brasileiros aqui. E ficou no Rio de 1763 a 1767. Um pouquinho depois, em 1808, quando a corte veio para o Brasil, fugida de Napoleão, o pouquinho de gastronomia que ela encontrou no Rio de Janeiro tinha sido deixada por Mestre Rigaud. Aqui está o livro dele. A Arte da Cozinha, onde se ensina pelo método mais fácil e tal. E ele chamou o livro dele, na verdade, de Cozinheiro Moderno, ou Nova Arte de Cozinha. Por quê? Porque ele queria um contraponto ao livro de Domingos Rodrigues, que, como vocês sabem, também chamava Arte de Cozinha. E ele preferiu chamar de Nova Arte de Cozinha. E no prefácio ele diz assim: o que me obrigou a dar à luz esta obra foi ver um pequeno livro que ocorre com o título de A Arte de Cozinha, escrito no idioma português, o qual é tão defeituoso que, sem lhe notar os erros e impropriedades em particular, se deve rejeitar inteiramente como inútil e incompatível com os ajustados ditames da mesma arte. Nesta obra, benévolo leitor, te ofereço 3 anos de trabalho, depois de ter praticado tudo que nela contém por 30 anos nas principais cortes como Paris, Londres, Turim, Nápoles e Madrid. Ele não cita o Brasil. Ele traz 63 receitas de sopas, porque as sopas eram receitas curativas, 14 delas especificamente para a saúde, né? 88 pratos de peixe, 42 de ovos, 83 de aves, 37 de legumes, 29 de carneiro, 37 de vaca, apenas 76 de caça contra 119 do outro, 45 de vitela e só 5 de porco, com um comentário de Rigaud. Olha que comentário interessante que ele faz aqui. Houve sempre certas reticências em relação ao consumo da carne de porco. Não terá sentido pensar na influência da grande comunidade judia que desde nossa fundação esteve presente na sociedade portuguesa? Então ele põe poucas receitas de porco. E a gente sabe que o porco é muito consumido em Portugal. Esse livro tem uma importância fundamental para uma receita brasileira, uma só. Notem aqui embaixo: coxas de frangas ou galinhas novas ao basílico. Se vocês forem ler essa receita com atenção, vocês vão ver que esta receita é a bisavó da nossa coxinha. A coxinha, na verdade, já tinha aparecido num livro de Carême, de quem Rigaud foi discípulo, como eu falei. Rigaud transformou essa receita, né? Aqui ele desossa a carne das coxas, recheia-se com picado fino e creme, e que leva no meio um pouco de salpicão de peitos de galinha, fígados, molejas e bibibi, né? Amarra tudo, põe um creme bechamel,
Fecham-se as coxas muito bem de roda com barbante e agulha e depois de muito bem astada, ponham-se a cozer. Essa é, na verdade, a receita bisavó da nossa coxinha. Com certeza, este livro veio na mala da corte na sua vinda para o Brasil em 1808, porque Lucas Rigaud, como eu falei, era um dos preferidos. A gente tem textos de época citando o uso do livro em determinadas cozinhas. A receita da coxinha ficou por ali no Rio, emigrou para São Paulo, e aqui em São Paulo ela prosperou, principalmente no começo do século XIX, quando os vendedores, na saída das fábricas, na industrialização de São Paulo, tinham a mania de vender coxas de galinha, que eram muito caras. E alguém descobriu a receita dessa coxinha, que era muito mais barata de fazer, e ela começou a ser vendida como comida de rua, né? E assim entrou no nosso cotidiano. Vocês devem lembrar, na nossa conversa sobre padocas, eu falo da padaria Santa Teresa, que é a padaria mais antiga do Brasil, está aqui em São Paulo, na Praça da Sé. A padaria tem 150 anos e ela inaugurou já com uma receita de coxa creme. De novo, bisneta da receita do nosso querido Rigaud. Certo? Muito bem, feito esse interlúdio português, a gente volta à França. E voltamos a um livro importantíssimo, né, chamado Le Cuisinier Moderne, de La Chapelle, um discípulo de Carême também. Foi chefe de Dom João V de Portugal, foi chefe da Madame Pompadour, amante preferida de Luís XV, né? O livro foi lançado em 1742, eram 5 volumes. Ele propõe o rompimento total com a culinária medieval, e daí vem a importância dele, com os excessos de tempero, com excesso de gordura, né? A gente já viu a semana passada como esse livro influenciou outros chefes de Portugal, né? E deslanchou o movimento por uma cozinha mais leve. Afora isso, ele se preocupa muito com a apresentação da comida e com a organização da comida na mesa. Então aqui a gente tem a capa do Le Cuisinier Moderne, né? Vocês podem ver que quem financiou o livro foi um príncipe holandês, né? E agora nós vamos a algumas páginas do livro para que vocês tenham uma ideia. Aqui, por exemplo, ele mostra o chatelet, os espetinhos, a montagem de espetinhos, aqui ele dá todas as receitas. E o que eram feitos com esses espetinhos? O que se fazia? Se fazia a apresentação dos pratos, como estão aqui, né? Por exemplo, esse peixe. 3 formas de apresentar um peixe à mesa. Então, a importância fundamental do cozinheiro moderno, Le Cuisinier Moderne, de La Chapelle, é o rompimento total com a cozinha medieval, a proposta de uma cozinha mais leve e o estudo de como apresentar essa comida na mesa, né? Vamos lembrar que o serviço aqui ainda era o serviço à francesa, ia tudo de uma vez para a mesa, né? Então a mesa era montada e enfeitada para que os convidados chegassem e se extasiassem. A gente só vai mudar para o serviço à russa com Carême, que serviu por muitos anos na corte russa e trouxe o costume do serviço russo, que era servir um prato de cada vez. E agora nós vamos falar do primeiro grande best-seller em nível popular. Ou seja, os livros que a gente viu até agora, quase todos eles, se não todos eles, eram destinados a chefes. Mas aí nós vamos falar de uma senhorinha inglesa chamada Hannah Glass. Ela era uma dona de casa inglesa. Ela casou-se por 2 vezes, tinha 6 filhos e ficou viúva, e ficou numa lona de fazer gosto. Ficou durinha.
E aí o que aconteceu? Ela disse, eu vou escrever um livro para as donas de casa em situação igual a minha, que tem pouco dinheiro e precisam cozinhar. Eu vou fazer um livro de cozinha em linguagem popular, e não esses livros complicados que os chefes fazem. Em 1747, ela lança The Art of Cookery Made Plain and Easy, a arte de cozinha de forma plena e fácil. Aqui tem o frontispício do livro e uma das ilustrações. Esse livro, obviamente, sendo ela uma dona de casa, ela copiou receita de um monte de livro, inclusive do que acabamos de falar aqui, do La Chapelle. Mas, de qualquer forma, o livro dela trazia 972 receitas, das quais 342 literalmente foram copiadas ou adaptadas de outros livros. E pôs algumas receitas dela, é claro. Uma coisa interessante do livro da Hannah Glass é que nós vamos lembrar que a Inglaterra dominava a Índia. E pela primeira vez ela dá uma receita de curry, que ela ainda chama de curry. Aliás, essa receita dela está no blog, obviamente numa forma moderna, e tirou-se um pouco do peso dos molhos da época. Vocês vão poder ver a primeira receita de curry publicada na Inglaterra e fazê-la em casa. Também coloquei no blog uma receita de Domingos Rodrigues e uma de Lucas Rigaud, para que vocês possam brincar de fazer em casa. Receita dos dois cozinheiros pais da cozinha portuguesa e, por consequência, da brasileira, né? A Hannah Glass era uma figura interessante. Ela fez uma pré-venda do livro e ela conseguiu que 202 pessoas dessem o dinheiro avançado para ela. E o nome dessas 202 pessoas saiu na primeira edição do livro. O livro foi um super sucesso, teve 5 edições esgotadas, e com o sucesso do livro e com o dinheiro que ela ganhou, a Ana fez o grande sonho da vida dela. Ela e a filha Beth abriram um ateliê de costura. E o ateliê de costura dela foi outro sucesso, a ponto dela atender a princesa regente, a princesa Augusta e as suas damas de companhia. Aí Dona Ana faz um monte de erros de gestão e acumula uma dívida na época de 10 mil libras, alguma coisa em dinheiro de hoje como 460 mil dólares. Não podendo pagar, ela é processada. A primeira coisa que o tribunal faz é forçá-la a ceder os direitos do livro para um editor e com isso pagar parte das dívidas. Ainda assim ela deve uma grana pretíssima, vai presa, fica presa, sai da cadeia sem um tostão no bolso e morre pobre e esquecida. Enquanto tudo isso acontecia, o livro dela foi exportado para as então 13 colônias americanas, ainda não era um país, fez muito sucesso nos Estados Unidos. A gente sabe que nas casas de George Washington e Andrew Jackson, o livro da Hannah estava lá. Jackson era um gourmet. Aliás, Jackson, enquanto foi embaixador dos Estados Unidos na França, trouxe uma série de receitas e ingredientes para os Estados Unidos, coisas que ele plantou no jardim dele. Mas o fato é que o livro dela fez um sucesso enorme. Nós temos notícia de exemplares do livro dela na Livraria Garnier do Rio de Janeiro por volta de 1850. Vejam vocês, o primeiro best-seller popular da história da gastronomia, a autora só não morreu na cadeia porque foi solta para morrer pobre e esquecida. Em 1796, muito provavelmente inspirada pelo livro da Hannah Glass, uma americana chamada Amélia Simmons, que era uma cozinheira que trabalhou numa série de casas de famílias ricas do Connecticut, publica American Cookery.
o primeiro livro de culinária dos Estados Unidos. Pouco ou praticamente nada se sabe sobre essa autora. Existem teses até que dizem que o livro dela foi ditado, pois sendo ela uma cozinheira empregada, não era alfabetizada. Ela ditou o livro para alguém que sabia escrever, e o patrão dela patrocinou a primeira edição e, obviamente, ficou com lucro. O grande mérito desse livro é que, pela primeira vez, ela começa a usar ingredientes americanos nas técnicas inglesas e francesas que chegavam às então 13 colônias. Esse livro dela é o primeiro livro a publicar uma receita de peru para o Thanksgiving, que está vindo agora no fim de semana, né? Ela publica uma receita de peru com molho de cranberry e uma outra receita que é tirada dos índios americanos, do peru recheado com ostras. E também tem uma outra coisa muito gozada. É o primeiro livro que a gente conhece, não só dos Estados Unidos, como do mundo, que indica o uso de fermento químico. Na época, o fermento químico tinha um nome gozado, chamava potash. Isso não era uma marca, era o nome do fermento, né? E ela dava a indicação para que o pessoal usasse. E assim foi. Embora a gente esteja falando de apenas 13 estados americanos, a estimativa é que ela tenha vendido 500 mil de exemplares entre a vida e a morte dela. O livro dela sobreviveu a ela, chegou quase até o fim do século XIX, quase no século XX. E agora a gente tem que falar de uma publicação essencial para a história da gastronomia, que não é propriamente um livro de culinária. O Le Almanach de Gourmand, de Grimond La Reynière. Ele era um milionário excêntrico de Paris, que publicava todo mês um almanaque dos gourmands, em que ele contava dos restaurantes que ele foi, das comidas que ele comeu, falava de receitas, né? E entre 1803 e 1812, ele foi publicando, fez essas publicações mensais, e, na verdade, tudo que Grimond de La Reynière falou acabou virando um conjunto de parâmetros que moldaram a etiqueta culinária da França. E ele foi considerado, na verdade, o primeiro editor de guias de restaurante da história, na medida em que ele ia aos restaurantes, elogiava ou criticava, dava as receitas e por aí vamos. Então, o Grimond de Reynière, embora não tenha escrito um livro de culinária, a coleção de almanaques dele instituiu os parâmetros do que seria a moderna gastronomia e principalmente o comportamento à mesa. Nesta mesma época surge os pioneiros brasileiros. O primeiro livro de cozinha do Brasil foi O Cozinheiro Imperial. Essa daqui já é uma edição moderna dele. Existem três cópias originais, as três estão fora do Brasil. A autoria dele é oferida a um provável cozinheiro do Palácio Inicial, cujas iniciais eram RCM, mas ninguém tem certeza disso. Ele inclui receitas que seriam as preferidas de suas majestades. Dentre elas, a mais amada de todas por Dom Pedro II, a canja do imperador, né? Que, na verdade, era uma receita de galinha en potage à francesa. Deixa eu achar aqui. Bom, eu não estou achando, mas não faz mal. Eu publico no blog a receita original e a forma moderna de fazê-lo para que vocês possam
fazer esta receita em casa. Oh, desculpe, gente, eu deixei vocês vendo a luz. Perdão. E agora eu queria mostrar isso aqui. Vocês lembram que eu mostrei o livro do Manuel, do Domingos Rodrigues, e pedi que vocês prestassem atenção na receita de mão de porco de judeu. Depois de cozidas as mãos de porco, frias e albardadas, pondo-se nos pratinhos, se mandarão à mesa. Certo? Tá aqui. Agora, eu vou pôr o Cozinheiro Imperial, que foi publicado quase 150 anos depois, e ele tem uma receita de pés de porco à judia. Depois de cozidos, fritos e albardados, coloque em pratinhos e envie à mesa. E agora uma do lado da outra. Mãos de porco, pés de porco. Isto daqui, meus amigos, se chama plágio. E isso é uma prova inconteste de que esse livro não teve um autor. Esse livro foi uma reunião de receitas da época em que se foi vasculhar um monte. E se vocês procurarem mais algumas receitas do Cozinheiro Imperial, vocês vão achá-las nos livros de Rigaud e Domingos Rodrigues, né? E se publicou como sendo de um cozinheiro do imperador. Mas ela tem uma coisa muito importante: a receita da canja do imperador. Oi, Rô! A canja do imperador tem receita, Paula, e vou publicá-la no blog assim que a gente acabar a nossa conversa aqui. Oi, Rô, bem-vinda. As receitas são basicamente portuguesas e francesas do livro. Só na quinta edição do livro, que foi de 1866, foram incluídas receitas brasileiras como vatapá, caruru, muqueca e por aí afora. Tá? Já em 1860 é publicado o Cozinheiro Nacional. Esse aqui é um anúncio que saiu no jornal da publicação do livro, da casa da livraria Garnier, né? Um livro ilustrado. O autor deve ter sido Paulo Salles, que era o consultor de culinária da Garnier. A grande diferença dele em relação ao Cozinheiro Imperial era que ele já apresentava uma culinária brasileira, com forte influência africana, indígena, né? Na verdade, o primeiro livro que efetivamente registra receitas que a gente pode chamar de brasileiras. Os exemplares mais antigos conhecidos, que são de 1885, 89 e 92, os três estão na Biblioteca de Paris. Mas esse é um livro importante. Em 1868, sai o Doceiro Nacional, de Constância Marcondes de Melos Dias, né? Que depois iria publicar o Cardápio Nacional, que teve edições até a década de 60. Né? Olha esse frango obsceno na capa do livro. Essa é uma edição já da década de 60, mas essa é uma edição facsimilar da primeira edição do livro, né? Então, Dona Constância Marcondes de Melos Dias inaugura uma sequência de grandes escritoras de livro brasileiras, como a gente vai ver em seguida. Em 1900, e agora eu vou enfiar por aqui, vou avançar no tempo, depois eu vou voltar, só para a gente falar da sequência toda. Em 1948, a colunista do Cruzeiro e da Rádio Nacional, Helena Sangirardi, publica A Alegria de Cozinhar. Esse livro dela foi publicado de 48 até 1980. Vendeu mais de 1 milhão de exemplares. E teve uma das homenagens mais bonitas que um livro de culinária pode ganhar. Um poema escrito por Vinícius de Moraes,
né? Feijoada à minha moda. E ele começa, 62. Amiga Helena Sangirardi, conforme um dia eu prometi, onde confesso que esqueci, e embora perdoe tão tarde. Melhor do que nunca, este poeta, segundo manda a boa ética, envia-lhe a receita poética de sua feijoada completa. E ele vai, eu resolvi publicar no blog a poesia inteira, ela é muito bonita, muito bonita. Uma vez cozido o feijão, umas 4 horas no fogo médio, nós, bocejando o nosso tédio, nos chegaremos ao fogão. Vinícius de Moraes, interpretando a receita de feijoada de Helena Sangirardi. Em 1962, sai o primeiro dos 14 livros que Ofélia Nunciato escreveu. Ofélia Nunciato foi o primeiro grande fenômeno da história editorial gastronômica brasileira. Ela teve o programa de TV mais longevo da TV, ficou quase 40 anos no ar. Os seus 14 livros juntos venderam mais de 5 milhões de exemplares. Um dos livros dela chegou a ser premiado no Brasil e fora do Brasil, né? A Cozinha Brasileira de Ofélia. Ofélia foi um fenômeno total. A minha mãe, a minha avó não conseguia almoçar sem antes, o programa da Ofélia era meia hora antes do almoço. Era algo inconcebível para minha avó ir almoçar sem ver o programa da Ofélia. Eu fui editor da Ofélia por muitos anos, uma pessoa de uma simplicidade e uma generosidade única. Tenho muita saudade da Ofélia e poucos dão o devido valor a essa pioneira da nossa cozinha. E, óbvio, foram aparecendo outras grandes cozinheiras. Eu acredito que hoje, quase com certeza, a nossa querida Rita Lobo, uma pessoa deliciosa, maravilhosa, faz um sucesso enorme com seus livros, veio seguir nessa família de mulheres nobres que publicam livros de culinária no Brasil. A gente vai voltar para a nossa sequência e vai voltar com um livro importantíssimo, A Fisiologia do Gosto, de Brillat-Savarin, 1825. Olha algumas frases de Brillat-Savarin. Os animais repastam, o homem se alimenta, somente o homem de espírito sabe comer. O Criador, ao obrigar o homem a comer para poder viver, o incita pelo apetite e o recompensa pelo prazer. É um livro de leitura absolutamente fundamental para quem gosta um pouquinho ou muito de gastronomia. Ele dizia assim: a descoberta de um novo manjar causa mais alegria à humanidade que a descoberta de um novo planeta. Ele se ocupa de um monte de temas relevantes à época, faz reflexões sobre o gosto, a gastronomia, o apetite, técnicas culinárias, gastrônomos, os restaurantes e até fala da história da gastronomia. Em realidade, termos como gastronomia e restaurantes são criações do século XIX, época de Brillat-Savarin. Livro importantíssimo. Eu diria para vocês que ele entra na lista dos absolutamente indispensáveis. E agora nós vamos falar de um dos 3 livros que eu reputo o tripé da gastronomia. Nós já tínhamos falado La Ópera, de Bartolomeu Scalpi. Em 1833, Carême lança L'Art de la Cuisine Française au XIXe siècle. Não há o que falar desse homem.
o rei dos cozinheiros e o cozinheiro dos reis. Talleyrand, o ministro das Relações Exteriores da França, usava os banquetes de Carême diplomaticamente. Carême cozinhou na França, cozinhou na Rússia, cozinhou na Inglaterra, foi, na verdade, o primeiro cozinheiro sucesso do mundo. Era um homem que chegou a um ponto da vida dele que ele podia pedir o que ele quisesse e ele receberia para trabalhar aonde ele bem entendesse. Depois que Napoleão caiu, Carême foi para Londres, trabalhou como chefe para o príncipe regente Jorge IV, serviu o czar Alexandre I e depois volta a Paris para trabalhar com a família Rothschild. No livro dele, a preparação dos pratos não se limita a ingredientes brutos, mas ele pré-prepara tudo, ele faz purês, faz essências, faz quintessências, né? Quer dizer, a elaboração prévia do prato, o mise en place dele, era uma coisa maravilhosa. São dele as receitas dos nougat, dos merengue, dos croquants, os molhos aveludados. A primeira classificação de molho que a gente conhece, lembra da nossa live de molho? Foi ele que fez, né? Foi ele que fez. As cascatas de camarão, esculturas em açúcar, escultura em marzipan, muitas massas de uso na confeitaria, enfim, inventou um tal de Voulauvent, lembram disso? É invenção dele. Foi o homem que aperfeiçoou a técnica do soufflé e ajudou a desenvolver os fornos de convecção, os fornos onde o ar quente circulava, porque ele entendeu que isso melhoraria muito o soufflé. Enfim, foi o cara que organizou e formatou menus, disciplinou o mise en place de serviço de mesa, disciplinou as brigadas. Foi ele que inventou a toque blanche, o chapéu grande branco dos cozinheiros, porque era a ideia dele de diferenciar o chefe da equipe. Então, foi um livro, um homem fundamental e um livro fundamental para a história da gastronomia. Já já nós vamos falar da terceira perna do tripé. Enquanto isso, em 1850, a Itália prestes a ser unificada, era um monte de paizinho, de condadozinho, de cidade-estado, né? Ela foi unificada em 1861. Em 1850, o chefe Pellegrino Artusi pede ao Papa Pio IX um salvo-conduto para que ele pudesse viajar por todos os estados que estavam prestes a se juntar. A ideia dele era fazer o mapeamento culinário do novo país que ia surgir. Em 9 anos de trabalho e viagem, com apoio papal, Artusi vai para todo o território que viria a ser a Itália, registrando receitas, ingredientes, costumes, lendas, né? Em 1880, ele começa a escrever o livro dele com a ajuda da Marietta Sabatini, uma famosa intelectual italiana da época, e lança La Scienza in Cucina e la Arte de Mangiare Bene em 1891. O livro tem 790 receitas e até hoje é considerado o maior e melhor levantamento de cozinha italiana jamais feito. Ele é essencial para quem quer se dedicar à cozinha italiana. Além disso, esse livro tem uma curiosidade enorme. Pela contribuição da Sabatini, que era uma intelectual, o livro foi escrito num italiano absolutamente clássico, absolutamente perfeito. No momento em que um monte de estados, alguns com dialetos que não tinham nada a ver com o italiano, estava se unificando, acabou que o livro de cozinha serviu de parâmetro para a nova língua italiana, para essa língua italiana que a gente ouve falar hoje. Tudo isso saiu desse livro de cozinha. E eu não posso resistir mostrar a vocês a figura do Pellegrino Artusi. Olha que figurinha.
Vocês imaginem este cara na cozinha. Ele e o seu indefectível relógio, né? Os chefes que trabalhavam com ele tinham ódio desse relógio dele. Olha a figurinha do nosso querido chefe. Mas, sem sombra de dúvida, fez um dos livros, o livro mais importante da culinária italiana. A gente vai para 1896 e o lançamento de um livro que revolucionou o mercado editorial de culinária. The Boston Cooking School Cookbook, de uma autora chamada Fanny Farmer. Ela era dona de uma escola de culinária em Boston. Eu vou até mostrar, porque é muito interessante vocês verem como era uma escola de culinária. Olha que bonitinha a escola de culinária da Fanny Farmer. Todas as aluninhas uniformizadinhas, todo o mise en place pronto, né? Ela teve que pagar os primeiros 3.000 exemplares, né? E o grande mérito dela qual é? Ela pegou as 1.200 receitas do livro e pela primeira vez na história da literatura culinária padronizou-as todas em xícaras e colheres. Porque cada um dava a receita do seu jeito. É um punhado, é meio pound, é grama, é decilitro, é mililitro. Ela fez o livro inteirinho em xícaras e colheres. Aliás, um costume que é usado até hoje e, na verdade, é o padrão mais aceitável para um livro que vai ser destinado a amadores, a donas de casa, a cozinheiros amadores, né? Ela se certificou ainda de que todos os ingredientes que estivessem no livro e todos os utensílios pudessem ser encontrados por uma dona de casa na vendinha do bairro dela, né? E para que vocês saibam, o livro é reimpresso e atualizado até hoje, ele existe até hoje. Ele já atingiu 8 milhões de cópias vendidas, o que o torna um dos livros mais vendidos da história dos Estados Unidos. No início do século XX, o tripé da gastronomia, já falamos de Scalpi e La Opera de Cucina, já falamos de Carême e a culinária francesa do século XIX, a terceira perna do tripé, que sustenta tudo isso, é lançada no comecinho do século XIX, em 1903, La Guide Culinaire, de Auguste Escoffier. Talvez, ou pelo menos na minha opinião, o livro mais importante da história da gastronomia. Ele estabelece de forma definitiva o trabalho na cozinha, a estrutura final daquilo que hoje nós chamamos de culinária francesa. Como vocês lembram da nossa live sobre molhos, ele estabelece os 4 molhos mãe, a organização da cozinha em brigadas e postos de trabalho. Ele trabalha cada item mas em minúcia. Até hoje, o Guia Culinário de Escoffier é utilizado num monte de escolas de gastronomia como livro-texto. Ainda é um livro importantíssimo. É um livro que foi escrito para profissionais e ele trata todos os assuntos com linguagem extremamente profissional, parte do princípio que quem está lendo conhece um monte de coisas, né? E ele resume toda a culinária em 5.000 fórmulas e 2.500 receitas. A partir daí, você pode ir multiplicando e fazendo mais coisa, né? A importância maior do Escoffier é que, além de restaurante, ele trabalhou com Charles Ritz nas redes de hotel Ritz, Carlton e Savoy. E ele teve que repensar toda a estrutura de cozinha e adaptá-la para o dia a dia de um hotel. E daí vem a formação das brigadas de cozinha e dos postos de trabalho da forma como a gente os conhece hoje.
Eu diria para vocês o seguinte: se a gente comentou os livros de Bartolomeu Scaff, Carême e Escoffier, nós fizemos a nossa obrigação. Nós lançamos tudo que a culinária de gastronomia tem que fazer. Se você se diz chefe, se você é um chefe, você tem que ter passado por esses 3 livros. A essência da história da culinária, da história da gastronomia, está nesses 3 livros. Mas a gente vai seguir. Em 31, a dona de casa Irma Rombauer, após o suicídio do seu marido, começa a escrever um livro para as donas de casa. E ela queria escrever um livro para a classe média americana. Ela percebeu que a classe média americana estava crescendo. Ela escolheu receitas rápidas, fáceis, com ingrediente que pudesse ser encontrado numa forma de venda que estava estreando nos Estados Unidos, um negócio chamado supermercado, né? As 3.000 cópias iniciais esgotaram em um mês e foram feitas reimpressões sucessivas até alcançar as 18 milhões de cópias vendidas até hoje. The Joy of Cooking, Irma Rombauer. E aqui ela põe uma foto de Santa Marta, né? Uma arte de Santa Marta, padroeira, né? Santa Marta, irmã de Lázaro, padroeira dos chefes e dos cozinheiros. Para que vocês tenham uma ideia, a Biblioteca do Congresso Americano entende que esse livro está entre os 20 livros que mais influenciaram a formação da cultura americana. Só para vocês terem uma ideia do que foi o Joy of Cooking. Ele existe até hoje, vocês podem comprar uma cópia dele na Amazon. Ele hoje está com perto de 3.500 receitas, né? E é um dos maiores, se não o maior best-seller da história da culinária. Vou contar uma história de guerra para vocês. Em 1938, o exército nazista invadiu a Áustria. E ele fez uma coisa que ninguém nunca imaginou. Existia um livro na Áustria que tinha sido escrito por uma dona de casa judia chamada Alice Urbach. E em 1933, 5 anos antes, ela lançou o livro chamava So kocht man in Wien, Assim Cozinhamos em Viena. Ele tinha 500 receitas e misturava clássicos austríacos com tradicionais pratos da culinária judaica. O livro se tornou uma referência nos países de língua alemã, a ponto de um jornal austríaco, em 1936, afirmar que existia um exemplar do livro em cada casa da Áustria. Os nazistas pegaram o livro dela e arianizaram o livro, tiraram todas as receitas judaicas, corrigiram um monte de receitas e relançaram o livro com o nome de Wiener Mehlspeisen, a patisseria vienense, e inventaram um autor, Rudolf Rosch. Em teoria era um tenente-coronel do exército que gostava de cozinhar. Então, vamos lá. Aqui nós temos o livro original, o frontispício e a página de rosto, né, da Alice Urbach. E agora eu vou mostrar uma verdadeira raridade para vocês que eu comprei num sebo na Alemanha. Este é o livro arianizado, com o autor Rudolf Rosch, Wiener Mehlspeisen. Agora, olha o que os caras fizeram. Aqui nós temos uma receita da halá, né? O pão trançado que os judeus fazem para todos os Shabbats, as sextas-feiras. Eles não se deram ao trabalho nem de trocar as fotos. Eles chamaram isso de trança de fermento, né? Deram uma mudadinha na receita e mantiveram as fotos. E aqui está o livro, num alemão, né? Usando bem uma estética nazista, né? Uma estética meio gótica alemã que os nazistas gostavam tanto. Está aqui.
um caso flagrante de se apropriar de um livro. Para que vocês saibam, até os dias de hoje, os descendentes da autora lutam na justiça austríaca e na justiça alemã para reaver os direitos do livro. Parece que essa história vai terminar em breve. Eu tive notícias recentemente. Alguém já ouviu falar de Betty Crocker aqui? Essa senhorinha? Quem mexe com cozinha já ouviu falar da Betty Crocker, tá ela aqui, né? Desde 1921 ela foi criada para ser garota propaganda de uma fábrica de farinha. E em 1950 foi lançado o primeiro livro de Betty Crocker. Betty Crocker Picture Cookbook, era um livro ilustrado, né? O que pouca gente sabe é que a Betty Crocker nunca existiu. A curiosidade desse livro, aliás, é essa aqui. Era um livro fichário. A ideia é que as mulheres fossem colecionando. A Betty Crocker, ela teve programa de rádio, depois chegou a ter programa de TV. A imagem dela era idealizada por pintores com base na mulher média americana, a ponto que essa última aqui, de 1996, ela foi feita sintetizando a imagem de 75 mulheres típicas americanas para chegar num razoável modelo do que seria a mulher média americana. Bom, os livros da Betty Crocker, somados, os 17 livros, venderam a bagatela de 75 milhões de exemplares. Ela é usada em merchandising, ela é usada em caixas de produtos de alimento, e o fato é que a Betty Crocker nunca existiu. O que existia era uma equipe enorme de gente dando vida a Betty Crocker, né? Ou seja, possivelmente um dos casos de marketing mais interessantes da história do mundo. Nós vamos para 1954. Mary Frances Kennedy Fisher, mais conhecida como MFK Fisher, lança o 9º dentre os mais de 30 livros que ela escreveu, A Arte de Comer, que estourou de venda e marcou um novo gênero de literatura culinária através de contos e crônicas. Além disso, a Mary Frances fez uma brilhante tradução do livro do Brillat Savarin, que é utilizada por editores do mundo todo, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, na área de crônica, nós tivemos a Nina Horta, talvez o expoente máximo desse gênero nosso, né? Ela faleceu em 2019, ela escrevia as crônicas dela na Folha de São Paulo, e os 2 livros dela, Não é Sopa e O Frango Ensopado da Minha Mãe, são clássicos da literatura de crônica e contos aqui no Brasil. A Nina Horta era uma mestra de quem eu aprendi muito, muito. Me beneficiei muito do conhecimento dela, né, a ponto de ter chegado, e agora vou falar do livro mais importante dessas 2 lives, a lançar o meu livro, O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha, um livro com 37 crônicas de culinária, né, que ganhou o Best in the World, né, o livro ganhou como melhor livro de literatura culinária em 2012, um prêmio que nem a saudosa Nina, que merecia muito mais do que eu, ganhou. É o único livro brasileiro que ganhou esse prêmio nessa categoria. Eu muito me orgulho dele. São 37 historinhas do tipo dessas que eu conto aqui para vocês. E com isso, meus amigos, a gente começou uma história há 4.000 anos atrás, com os tabletes de cerâmica dos babilônios, e andamos por mais de 100 títulos da culinária e conseguimos contar a saga dos livros de culinária.
Eu estou muito orgulhoso de ter feito isso. Eu não imaginei que eu ia conseguir fazer e estou muito feliz de ter feito e mais feliz ainda de vocês terem me acompanhado nessa jornada. A gente não falou da Julia Child, a gente não falou do Rufus East, o primeiro escritor negro, o primeiro chefe negro a lançar um livro nos Estados Unidos em 1911, a Julia Child, que levou a literatura francesa para os Estados Unidos. Esther Levy, que fez o primeiro livro de culinária judaica nos Estados Unidos em 1871. Enfim, foi uma longa jornada que durou 2 semanas. Nós passamos por quase 100 livros e conseguimos contar a história da literatura. Terminando a nossa agradável conversa aqui, eu vou postar as receitas lá. Vocês vão ver receitas do Domingos Rodrigues, do Lucas Rigaud, da Irma Rombauer, a poesia do Vinícius falando da feijoada da Helena Sangirardi. Eu coloquei um monte de receitas gostosas para que vocês possam brincar de fazer história nas vossas cozinhas, como eu adoro fazer na minha. Domingo, galetinho Jingle Bells, para a gente se preparar para o Natal. Pessoal, foi um prazer, foi uma alegria estar com vocês hoje. Adorei ter feito essa aventura e vou preparar mais uma para a semana que vem. Se nesse meio tempo vocês quiserem sugerir alguma coisa, www.brenolerner.com.br. Entrem lá no meu portal, vejam tudo que tem lá e me deixem uma mensagem. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Beijão. Tchau. Fui. Até domingo ou até a semana que vem. Aqui no Era Uma Vez. Tchau.